Agora sim, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos a mais um Tática Trend Labs. Muito bom tê-los aqui novamente. Sem dúvida nenhuma, é mais um capítulo importante que a gente está conversando aqui, discutindo. Obviamente, nós não vamos cessar o tema, né? Esse tema de hoje é bem legal, bem interessante. Mas vou passar a palavra aqui para a Alessandra, que vai conduzir aqui o nosso bate-papo de hoje. Sejam novamente Legal. todos muito bem-vindos. Bom dia, Gladys. Bom dia, Daniel. Bom Bom dia. dia a todos que Bom estão dia. assistindo. Quem assistir depois também, bom dia, boa tarde, boa noite. É isso E aí. vamos lá, né, gente? Mais um tema aqui, porque tema é o que não falta, né, gente? Hoje a gente vai falar de outro tema que vem repercutindo nas mídias e que representa toda essa reformulação da internet que a gente está vivenciando, né? Ainda estamos em transição, então existe muita especulação sobre o assunto, mas é disso que a gente gosta de falar, né? E a gente vai falar hoje, então, sobre a internet, né? A Web 3.0, que também estão chamando por aí de web semântica, e que tem todo um novo contexto, uma nova forma das pessoas se relacionarem na internet. Então, eu acho que vale a pena, como é um assunto muito novo, acho que vale a pena a gente começar. Vou pedir para o Daniel apresentar um pouquinho para a gente, porque se a gente tem aí uma terceira versão da web, isso quer dizer que a gente tem, né, Daniel, todo um contexto histórico aí de versões antigas, e aí tem bastante história para você contar para a gente. Aí, se você conseguir resumir um pouco para a gente toda essa caminhada aí da internet, né, a versão 1.0, 2.0, e também explicar um pouquinho o que caracteriza, então, essa nova web 3.0. Legal, excelente. Obrigado aí, Ale, de novo pela companhia, Gladys. É um tema interessante, acho que um tema que faz parte aí da vida de todos. E vou tentar resumir da melhor forma o que foi essa trajetória da internet pela história, começando com o que hoje se chama de Web 1.0. Assim, eu vivi um pouco disso, eu era bastante jovem, mas eu acompanhei, né, esse começo. E o que era o começo da era da internet? Eram uma série de sites estáticos, ou seja, as pessoas construíam uma página, deixavam hospedada para você acessar. Tinha muito pouca coisa no Brasil, depois começou a ter algumas coisas, mas era aquela visão super limitada de sites que às vezes a gente encontra aí por nostalgia, alguns dos sites mais conhecidos. Com a evolução disso, até mesmo a evolução da conectividade, surgiu uma nova era de internet que hoje nós estamos chamando de Web 2.0, ou seja, eu comecei a ter um pouquinho mais de modernidade nos sites, eu comecei a ter mais interatividade, comecei a ter mais colaboração entre as pessoas, um compartilhamento de conteúdo. Então a gente começava a ter comunidades virtuais, a gente começava a ter fóruns centralizados por temas que nós gostávamos, os blogs surgindo com muita força, um princípio do que a gente tem de redes sociais. Então acho que a maioria das pessoas vai se lembrar. No Brasil, a gente teve aquele boom do Orkut, que era o início de uma rede de amigos virtuais. A gente tinha comunidades temáticas. No Brasil, isso era muito forte. Nos Estados Unidos, a gente tinha o MySpace, por exemplo, que tinha algumas similaridades. Então, era algo muito mais participativo do que aquela era inicial. E isso foi mudando tanto no tempo, quando a gente começa a comparar, por exemplo, o Orkut, por algumas experiências que a gente tem nas redes sociais mais jovens. Hoje em dia, essa evolução tecnológica que a gente também discutiu em outros episódios, que o que a gente vê hoje em dia é chamado de Web 3.0, e a gente não sabe ainda se isso vai mudar, né? O que vai ter mais de novidade, o que vai ter de alteração. Mas, de forma geral, o que nós temos de clara evolução em relação, vamos chamar aqui no Brasil, a era do Orkut, a era do MySpace, a era um pouquinho mais de. Tinha menos opções, menos interatividade, né? A gente está trazendo inteligência artificial de uma forma muito mais forte a toda a experiência das pessoas. Então, o tema aí
das últimas conversas que tivemos, né? O tema de privacidade está muito mais forte do que era antes, então a gente sabia que nosso dia a dia tinha muitos e-mails chegando, spam, uma preocupação com vazamento de informações. Então, a nova era se preocupa muito mais, né, a respeito disso do que se preocupava no passado. E a gente tem um efeito grande agora de descentralização. Então, a gente não vai depender de um local só para aquele compartilhamento, a rede social dominante do momento. Então, a ideia é começar a descentralizar e depender menos de agentes intermediários, tanto para compartilhamento de informação, mas também para finanças. A gente tocou no assunto de blockchain aí, acho que em praticamente todos os nossos episódios até aqui, de alguma forma, porque isso também está aparecendo também no tema da Web 3.0. O tema de realidade virtual e aumentada de novo, então a gente estava no metaverso na última reunião, então mostrando nossa sala e etc. Também tem aquele elemento do óculos que potencializa muito tudo isso, então a gente está tendo tecnologias na Web 3.0 utilizando muito bem disso, além da questão da internet das coisas, que foi crescendo aí já há alguns anos. A gente percebe a conectividade de qualquer tipo de dispositivo dentro do mesmo ambiente. Então, esse é um grande resumo do que a gente tem hoje em dia na Web 3.0, mas a gente não sabe até que ano que ela vai, quando que vai surgir a Web 4.0. Então, pode ser que a gente tenha muita novidade em relação a isso ainda. Até porque, né, Daniel, as coisas agora, comparando aí, se a gente dividir por décadas, né, todos os assuntos ligados à tecnologia, eles têm avançado e se transformado de uma maneira muito mais rápida, né? Então, nada impede mesmo da gente estar transitando aí para 3.0 e daqui a pouco já está na 4.0, né? Exatamente. E você citou um elemento bem importante que eu queria comentar aqui. Vou aguardar se a Gladys não entrar, eu ia perguntar para ela, mas aí você mesmo responde, que é sobre esse elemento que tudo indica que terá uma participação muito ativa na Web.3, que são os blockchains, né? Essas plataformas de acesso público que servem aí para armazenar transações, dados dos usuários, né? Alguns especialistas na área, eles têm colocado uma opinião nesse sentido, de que essa participação dos blockchains aliado à inteligência artificial vai ajudar a democratizar a internet. E olha só, um ponto que você colocou também, a economia, né? Eu vou aproveitar que a Gladys voltou, então vou perguntar para ela. E Gladys, você concorda com essa opinião que o uso essa participação dos blockchains na Web.3 aliada à inteligência artificial vai ajudar realmente a democratizar a internet e, além disso, a economia? Sim. Desculpa aí, pessoal, eu tive um probleminha, mas vamos aqui, vamos seguir aqui. O legal de tudo isso, assim, eu diria, né, é que a tecnologia disruptiva, né, a Web 3.0, ela vem trazendo novos modelos de negócio. E é o que eu venho falando também há várias vezes. E isso tira um pouco as pessoas um pouco da zona de conforto, vamos chamar assim, para olhar para o mercado, para olhar para as novas tecnologias e tornar isso um novo modelo de negócio. A exemplo do que a gente tem visto aqui, né, nos últimos, eu não vou dizer nem décadas, eu acho que nos últimos 2, 3 anos, com a aceleração da tecnologia e inovação, robotização, a própria, a própria entrada do machine learning, com várias tecnologias e tudo isso consolidado, ou muitas vezes nem só consolidado, mas trazendo de forma pontual para cada negócio, eu percebo que é muito importante, né, essa aplicação para o negócio, né? E sim, eu concordo, né, em termos práticos, vou respondendo a tua pergunta, né, que isso acelera, isso contribui para a economia, traz novos modelos de negócio e claro, né, a empresa que não estiver olhando para isso de fato, estiver muito distante, quando isso já virar, por exemplo, uma commodity, vamos chamar assim, né,
ela vai olhar para trás e falar assim, nossa, por que eu não olhei isso antes, né? E aí perdeu-se muito tempo. Então, e vamos combinar, né, Daniel, Ale, que a tecnologia ela é um piscar de olhos. Hoje ela está de uma forma, amanhã é totalmente diferente. Como que isso se encaixa nos negócios? Como que isso pode gerar uma nova economia? Quando de fato isso é aplicado nas organizações. Por exemplo, os novos modelos de negócio, os novos modelos de startup, por exemplo, hoje elas todas, muitas delas, na verdade, elas estão sendo aceleradas por grandes hubs. Então a gente tem inúmeros hubs de aceleração que potencializam ali a escalada dessas organizações. Mas por que os hubs começaram a entender que era importante acelerar essas empresas, né? Porque elas tinham um modelo de negócio que eventualmente poderia sanar uma dor, vamos chamar assim, né? Um problema de negócio de uma organização maior. Então, hoje as empresas trabalham com desafios, com ideação, com uma série de eventos, vamos chamar assim, que ajudam as startups a se conectarem com modelos de negócios diferentes dos seus para sanar dores. Então, é muito interessante e é muito importante que a gente também esteja conectado com isso, para gerar valor para a organização e devolver à sociedade também tudo aquilo que a tecnologia e a inovação têm trazido de benefícios para nós, seja na área financeira, seja na área de saúde, seja na área de transporte, mobilidade e assim por diante. Legal que você falou em desafio, Gladys, e na verdade, quando a gente lê sobre toda essa transformação da internet, é justamente essa palavra que a gente encontra em todos os debates, né? Os grandes desafios que isso tem, né, potencial para trazer. E aí eu vou aproveitar e abordar, então, 2 pontos que eu acho que podem ser ligados, e aí você e o Daniel conversam juntos aí sobre isso, porque vai ser muito legal. Que a gente vai falar, então, já que a gente está falando de desafios, né? Vamos abordar a parte, por exemplo, de segurança da informação, né? Segurança dos dados, né? Aí eu chamo o Daniel aí para falar um pouquinho, porque a gente tem visto muito movimento disso, né? No Brasil, principalmente, agora com a LGPD. E a gente fica, né? Também é motivo de debate. Eu vi já algumas opiniões a respeito. Se de fato essa descentralização acontecer, será um grande desafio. Eu acredito e concordo com um pouco que eu conheço, mas eu quero saber do Daniel aí qual que é a opinião dele. Que um dos grandes desafios vai ser esse combate aos crimes cibernéticos, né? E aí eu convido a Gladys para esse debate também com o Daniel, e para dizer, no meio de tudo isso também, como fica a questão da governança nas empresas com essa nova internet. Legal. Acho que um ponto importante aí, a gente passou pela história da web. A Web 2.0 surgiu por necessidades que existiam na 1.0, assim como a 3.0 foi nascendo de demandas que vinham aí da geração anterior. E o tema de cibersegurança é cada vez mais preocupante, o tema da segurança da informação, da proteção da informação. Então, seja lá o que for se tornar essa Web 3.0, e hoje o que ela já é, a gente percebe que existe um foco em lidar de uma forma mais eficiente com o crime cibernético. Então, tem muita coisa que já está envolvida, já é parte real da Web 3.0. Então, alguns exemplos aqui: o uso do blockchain e o uso da criptografia, tudo isso vai ser muito útil para a proteção dos dados e para a proteção de qualquer transação. Então, o ponto de ser uma web descentralizada, conceitualmente falando, né, a gente está dizendo que a autoridade sobre um fato, né, ela não está concentrado em apenas uma entidade, em uma pessoa, né, em um evento. Essa informação ela está espalhada pela internet e eu consigo validar qual que é a transação real que aconteceu, o que, que é real, o que, que é falso. E a lógica dessa tecnologia, naturalmente, ela vai ajudar a proteger uma determinada informação, uma determinada posse,
um determinado fato, porque essa informação sobre ela está armazenada em vários locais aí ao redor do mundo e não em um local só que eu consigo entrar e alterar alguma coisa. Então, por definição, eu fraudar alguma coisa desse tipo vai ser muito mais difícil. É lógico que tem muito trabalho a ser feito, existe uma evolução, né? A gente sabe que também quem vai fraudar, quem vai alterar alguma transação, ele está evoluindo com o tempo, ele está utilizando novas tecnologias, mas é suposto que a Web 3.0 esteja à frente em relação a isso, principalmente aí no uso da blockchain. E agora com o metaverso fazendo parte desse universo, como a gente falou no episódio passado, né? Até convido as pessoas que não assistiram a entrar no nosso canal no YouTube, tá tudo gravado lá. A gente falou um pouquinho sobre isso, né, Daniel? Sobre essa regulação do metaverso, e entra nesse assunto também, porque o metaverso também é um dos elementos aí dessa Web 3.0, né? E a governança, Gladys, como é que fica? A gente falou bastante coisa sobre tecnologia e sobre quais são, como que a tecnologia vai mudar a visão e está mudando a visão de negócios das organizações. Em termos de governança, hoje, até pela importância que essas informações estão indo ao mercado, vários novos cargos surgiram. Exemplo disso, a gente tem surgiram não, né? Atribuíram-se novas funções, vamos chamar assim, né? Por exemplo, os CTOs da vida, né? Os Chief Information Officers, eles dentro do guarda-chuva deles acabou entrando funções novas, como por exemplo a de cibersegurança, plano de continuidade de negócio, que tem a ver com tecnologia e assim por diante. Então toda essa governança, ela gera, na verdade, dentro da organização, um movimento em que, poxa, eu preciso olhar para a minha estrutura organizacional, ver quem são os owners, né, quem são os donos das caixinhas, para atribuir funções para essas pessoas. Ou seja, se antes eu tinha lá um gerente de projetos, um gerente de sei lá, fábrica de softwares, enfim, todos esses gerentes, essas funções, eles mexem com dados pessoais, dados e informações pessoais. Como é que eu consolido tudo isso? Então, o chapéu da governança, na verdade, no final do dia, vai ser agregar todas essas funções, atividades e tudo mais, né? Criar um modelo de processos em que eu consiga ter a segurança necessária, né? Os softwares, os sistemas, toda a rastreabilidade das informações de forma célere, para entregar para a minha empresa, né? E para quem quer que seja, nesse caso, por exemplo, se eventualmente vier vazar algum dado, você tem a NPD, que é o órgão regulador da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, todo esse movimento ele foi importante para dar visão para as organizações de que, olha, você precisa ter um owner para cada coisa, né? Ou, se não, consolida todas essas informações num único cargo e ele distribui as atividades para outros cargos. Exemplo que eu comentei, o CTO atribuiu novas funções. Você também tem os gerentes de cibersegurança, né? E é muito engraçado que essas pessoas, tecnicamente, eles trabalham 24/7, tá, gente? Porque os hackers, eles não... E toda essa parte de roubo de dados, eles acontecem sem menos a gente esperar, né? Então, eles realmente precisam estar muito alertas, ter sistemas, ter mecanismos, ter o plano de continuidade, como eu comentei, que é extremamente importante. Numa ocasião de vazamento de dados, o que a gente faz, né? Quais são os mecanismos que a gente precisa ter na mão para garantir aí a correta ação para o mercado e para que as pessoas não se sintam inseguras em termos de proteção de dados. E, obviamente, olhando para a tecnologia e inovação, olhando para o que o Daniel comentou sobre blockchain e tudo mais, fica muito mais, vamos chamar, transparente, né, para as pessoas, porque a blockchain ela vem para dar um pouco mais de segurança, mais de fidedignidade, de fato, em termos de segurança da informação. Mas esse é um caso, né? A gente tem inúmeros outros casos de sistemas e tudo mais que podem contribuir significativamente para a proteção de dados.
E a gente falou também de um pouquinho de economia, né? Agora a Gladys entrou nessa parte da governança, e não tem como a gente lembrar também do outro elemento, né, que está bem presente agora nessa nova versão da internet, que são os NTFs, né? O Daniel podia falar um pouquinho para a gente sobre o que caracteriza, como funciona e qual vai ser o papel de tudo isso, porque também tem muito a ver com segurança de informação. Acho que, inclusive, é uma das maiores preocupações, não é, Daniel? Sim, com certeza. Acho que antes de começar, até dar um oi para todo mundo no chat. Pessoal mandando um bom dia pra gente, tudo. Qualquer dúvida que Bom tenha, dia. aproveitem agora também para mandar, que a gente em seguida tira todas as dúvidas. Acho Inclusive que sugestões de temas para as próximas, né, Daniel? com certeza. Então a Lei tocou um tema bacana aí, um tema polêmico para muita gente, que é o tema das NFTs. É um tema que foi recebido com NFTs, eu resistência. inverti aqui, desculpa. Isso, NFTs. Ele é um tema que foi recebido com resistência por boa parte das pessoas, porque as pessoas entenderam que parte daquela tecnologia estava sendo usado para capturar um dinheiro fácil de determinado grupo de pessoas, determinado grupo de fãs e etc. E eu tenho uma visão um pouco diferente disso, mas ao mesmo tempo eu concordo que alguns dos usos não foram os ideais até agora da tecnologia. Mas a gente tem que pensar que o conceito de NFT ele existe há muitos anos, não chamado de NFT, mas essa parte de colecionáveis. Então, do mesmo jeito que existem obras de arte, eu gosto muito desse tema. Então, isso existe há muito tempo, mas é uma obra física, uma obra única. Lógico que existem replicatas e etc., mas é um mercado que é extremamente relevante. A gente tem obras de valor inestimável em museus e se entendeu que o valor que isso existe, alguns jogos utilizam isso com muito sucesso. Então, isso é algo que tem valor no mundo virtual, mas a gente tem que entender o valor intrínseco dessas obras da NFT. Então, isso a gente viu muita coisa banal sendo vendida num valor muito alto, que o valor não condizia com o que realmente era, né, entrando numa onda de boom de uma nova tecnologia. Uma vez que isso se assentar, a gente vai começar a ver um uso muito mais responsável disso. E você consegue, determinados artistas, determinadas empresas, gerar itens limitados para que os seus fãs possuam e utilizem da melhor forma, inclusive fazendo uma ponte com o mundo real. Então a gente já está começando a ver esse uso. Então você compra NFT que você pode usar nos seus perfis de rede social, você pode usar no metaverso, num ambiente específico, mas você tem uma correspondência do mundo real para a utilização. Então você ganha aquilo no mundo virtual, mas você possui benefícios equivalentes no mundo real, e isso começa a fazer muito mais sentido. Então, e aí pulando aí esse tema do NFT, que é o que a Lê me perguntou também, é como que as empresas conseguem lidar com isso e puxo o fato do NFT também. Então, eu posso usar NFTs para trazer o meu cliente mais próximo da minha empresa, ele tem um senso de participação, de exclusividade, ao mesmo tempo em que ele vai ter benefícios nas transações do mundo real da empresa, ou ele vai ter esse cuidado existente no mundo real. Ou seja, a Web 3.0, além disso, ela vai trazer uma interação mais personalizada com o cliente. Então, o cliente não precisa ser tratado como um grande bloco de pessoas que milhões de campanhas sempre da forma igual para tudo, de forma igual para todo mundo. Eu consigo personalizar muito mais, eu tenho muito mais acesso à informação, muito mais acesso às preferências, né, aos hábitos dessa pessoa para trabalhar tudo isso. Então, falamos semana passada sobre gestão de contrato, gestão de pagamento descentralizado usando blockchain. Isso também faz parte do que está trazendo. A transparência e a confiança, como a gente comentou também na questão anterior, que isso também traz. E também fontes de receita. Então, o ambiente está mudando, né, ao redor do hábito de consumo da população. As pessoas passam o dia inteiro na web e a forma do seu cliente agir com o web mudou. Eu, como empresa, eu tenho que me atualizar em relação a isso, porque eu preciso explorar esse mercado de uma forma mais eficiente. Se eu fizer
aquelas lógicas comerciais da Web 2.0, até mesmo da 1.0, isso não vai ter o mesmo resultado. Então, eu preciso me adaptar a essa realidade e tentar fazer alguma coisa. Isso vai envolver muita criatividade e muita da utilização correta de tudo que apareceu, de tudo que a gente citou, de internet das coisas, de inteligência artificial, de trazer os hábitos virtuais junto dos hábitos do mundo real. Então, é um momento de mudança e as empresas precisam agir de uma forma muito forte em relação a isso, porque eu sempre insisto nisso. Quem não entender a mudança, quem não entender que mudou o jeito de agir, vai falir, vai ficar para trás. E isso já está acontecendo no mercado, né, Daniel? A gente já está vendo aí algumas empresas que não estão acompanhando essa transformação, né? Eu acho que NFTs dá um assunto para um bate-papo inteiro, hein? Eu convido até vocês e deixo o convite aí, pessoal que está assistindo, se quiser que a Sim. gente faça um bate-papo só por isso. Eu mesma não entendo muito, tenho muito a aprender e é um assunto que gera muita curiosidade aí, porque aborda, né, assuntos, temas sensíveis, aborda toda essa parte da segurança. Então, eu acho que dá para fazer um bate-papo só para falar de NFTs, né, Daniel? Não tenho dúvida disso, Ale. É um mercado incrivelmente grande. O mundo corporativo, e até eu diria o mainstream da cultura mundial, não percebeu isso acontecendo. E existiam nichos aí, comunidades específicas que têm isso há mais de 10 anos, movimentando muitos milhões de dólares. Tem gente com coleções milionárias de itens únicos e ninguém sabia que isso existia. Então, agora que com essa coisa Exatamente. do metaverso e etc., eu comecei a entender que isso existe. Mas é algo antigo, é algo pesadíssimo e vai movimentar muito dinheiro. E as empresas conseguem explorar isso de uma forma fantástica para trazer fidelização dos clientes. Só com esse teu comentário, a gente já percebe o quanto a Web.3 vai impactar aí em todos os setores, né? A gente está caminhando aqui já para o final do nosso bate-papo. O Marco Pontes está comentando aqui. Marco, seja muito bem-vindo, obrigada pelo comentário. Eu vou ler o comentário dele aqui. O metaverso é uma nova realidade para a internet e os gigantes da tecnologia prometem o uso de recursos avançados. Quais seriam as grandes ameaças para a sociedade? Nas últimas eleições, acompanhamos o mau uso da informação. Quais são as principais ameaças e até que ponto você vê a necessidade de regulação da internet? Gladys, Daniel, vamos lá, responder o Marco aí. Legal. Você quer responder, Gladson? Não, fica à vontade, Daniel. Acho que essa pergunta aí é Vamos mais lá, vamos lá. tecnológica. Tá bom. Talvez essa opinião seja um pouco polêmica, mas vamos em frente. Esse é um tema cabeludo, de forma geral. Eu acho que a ameaça para a sociedade que o metaverso traz, a ameaça para a sociedade que a tecnologia traz, é nenhuma. Porque a tecnologia está dando meios de nós nos comunicarmos, meios de nós trocarmos ideias. Então, o que pode acontecer é que existe um acesso a um espectro maior de ideias. Ideias boas, ideias ruins, ideias péssimas. Todo tipo de ideia ele vai estar disponível na internet. E, evidentemente, a gente tem que ter muito cuidado para não absorver uma informação errada, seja lá qual ela for. Então, acreditar numa mentira, ter uma ideia que seja nociva de forma geral, mas essas pessoas elas existiam no mundo real. Então, o que É, acontece? Às vezes ela está alocada num pedacinho específico da sociedade. Assim, a gente tem historicamente coisas absurdas acontecendo, sei lá, aqueles casos de pessoal que se mata em massa dos Estados Unidos, numa cidade. Esses caras existiam. Então, esse tipo de coisa acontecia, não era bacana, tragédias acontecendo. E esse cara hoje, ele tá na internet, esse cara pode comunicar uma ideia nociva, ele pode comunicar um fato que não é legal. Então, o bom uso da informação ele é extremamente importante e que você tenha pessoalmente um filtro e o cuidado de buscar diferentes fontes e acreditar no que está acontecendo. Assim, o mau uso da informação, a espalhar informações falsas, é algo que sempre existiu na história também.
O que acontece é que a tecnologia facilita o compartilhamento da informação. Mas eu vejo isso como um lado bom. Se antes eu tinha só uma fonte de informação e essa fonte era falsa, e aí eu não tô querendo nem falar especificamente de eleição, de quem é a fonte jornalística, eu vou falar do cara que está no interior, numa cidade pequena nos Estados Unidos, e a única fonte de informação é o cara que falou para você tirar sua vida quando passar o meteoro, passar o foguete, passar a estrela cadente. Então, antes você tinha só uma fonte de informação, agora você tem várias. Então, se você escuta alguma coisa e fala, poxa, será que é isso mesmo? Você tem a tecnologia ao seu favor para procurar múltiplas fontes e garantir, né, o que é real, o que não é. Então, acho que isso melhorou muito com o tempo e acho que realmente a tecnologia é uma grande aliada disso tudo. E você trazer a regulação da internet, você tentar regular a, a livre passagem de informação por si só, ela é um problema. Não sou a favor disso de forma nenhuma, mas sou a favor de que as leis que se aplicam ao mundo real se apliquem à internet. Então, se você está cometendo um crime dentro da internet, você deve ser punido da mesma forma que você está no mundo real. Então, eu acho que é menos na regulação e mais na aplicação da lei. Na verdade, é aquilo que acho que, se não me engano, se eu estiver errada, me corrijam, mas a Gladys comentou isso na nossa primeira Trends Lab, que é o uso da tecnologia, né? Para que você vai usar? Né? A tecnologia, na verdade, ela vem para ajudar. A criação da tecnologia é sempre para ajudar. O que muda é a intenção com que a pessoa usa a tecnologia, né? Então, acredito que, independente de situação, época, o Daniel deve lembrar que ele é da tecnologia, mas acho que a Gladys também, o quanta movimentação, e naquela época a gente nem tinha os recursos que tinha hoje, na virada para o ano 2000, né? E realmente, eu lembrei agora, o Daniel falou, quantas pessoas, inclusive, cometeram atos assim absurdos por conta de informações usadas, né, de maneira má e errada. Então, acho que isso a gente está falando aí de ser humano, né? Então, é uma coisa que, independente da web 3.0, 5.0, 10.0, é uma coisa que sempre vai existir, infelizmente, né? E a gente não tem, o que a gente tem que, né, focar é no uso correto e no quanto isso vai impactar positivamente nos negócios. E até vou aproveitar esse gancho agora que a gente está caminhando já para o final e abordar isso também, Gladys, Daniel, se vocês quiserem fazer um fechamento sobre isso, né? A gente viu que é um assunto que tem muito, a gente ficaria horas falando aqui, né? Mas sim, vamos tentar fechar de uma maneira bem sucinta. Qual o recado que vocês teriam para dar com relação a qual vai ser, então, realmente o que está se especulando sobre o impacto que a Web.3 vai causar nas empresas e nos negócios? Como vai ser isso? De forma prática, Alessandra, eu diria o seguinte: acho que dois movimentos importantes, tá? A Web 3.0 vai gerar uma conectividade muito grande em termos práticos, ou seja, mais ainda do que nós temos hoje. Não é só as ferramentas de conexão, não é só o metaverso, não é só as NFTs, a tokenização ou criptoativos, etc. e tal. Ela vai gerar uma interconectividade muito maior. Então, você vai estar aqui no Japão, vai estar no Brasil, vai estar na Holanda, você vai estar na Austrália, você vai ter uma conectividade com as pessoas muito maior, com os equipamentos muito maior. Isso também já acontece, né? Hoje, você, pelo seu aplicativo, tem lá as casas inteligentes. Então, você pode pedir para a sua banheira ser ligada enquanto você está no trânsito. Você pode pedir para o ar-condicionado da tua casa ligar enquanto você está chegando em casa. Enfim, você tem as fechaduras inteligentes. Olha quantas coisas. E a partir desses modelos novos, né, dessas interconectividades, e eu estou falando de um pontinho no oceano, né, tem muito mais coisas. A gente tem as DAOs, a gente tem agora esses termos todos que estão surgindo, depois a gente vai falar de cada um deles no Tática Trend Labs.
mas essa interconectividade com devices, né, com aplicativos, com equipamentos, né, vai ser hiper acelerada, vamos chamar assim. E a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Mas, ao mesmo tempo que a gente tem que olhar isso, o que vai acontecer também? As empresas que trabalham com esse tipo de tecnologia, não só nós aqui com consultoria, mas as empresas que produzem esse tipo de coisa, também vão ser afetadas positivamente, porque isso acaba criando uma escalabilidade. Então, as indústrias de tecnologia, as indústrias que trabalham com N coisas também vão ser aceleradas, porque vão se exigir mais equipamentos com melhor qualidade, com mais assertividade, com mais. Com mais, como é que eu posso dizer, detalhes assim pequenos que vão fazer total diferença, né? Hoje, por exemplo, tem professores que na MIT, que é uma escola de negócios lá fora, nos Estados Unidos, que dão aula junto com um robozinho. Então tem um robozinho do lado, então isso é a internet das coisas, né? É a internet que nos ajuda a potencializar a experiência do usuário, a experiência do cliente. Eu não quero me alongar aqui, mas esse tema é muito legal, é muito gostoso de se falar disso. Mas um recado que eu diria, assim, para concluir minha fala, até para a gente não avançar tanto aqui, é a internet ou a Web 3.0, ela vai conectar muitas outras coisas, vai conectar elementos que talvez a gente nem consiga imaginar hoje, como, por exemplo, você ter um holograma seu. Então, quer dizer, aquela velha frase, né? Eu precisaria de 3 pessoas minhas ao mesmo tempo. Isso pode acontecer, né, Daniel? E a ideia é que potencialmente isso vai acontecer. Então você vai estar numa reunião presencial, mas vai ter um holograma seu fazendo coisas ou participando de elementos ou de coisas com a inteligência necessária para discutir, para falar sobre o que tem que ser falado, como fosse você falando. Olha que coisa mais maluca pode parecer, mas isso vai acontecer e não é uma tecnologia muito distante, gente. É o que eu estou dizendo. E não é uma ameaça que isso aqui também, tá, gente? Pelo contrário, são novos mecanismos, novos modelos de negócio que a gente precisa estar conectado. Porque senão a gente, como o Daniel bem disse, as empresas vão acabar se descontinuando, porque não estão na mesma toada, né, que o mercado, que a inovação está caminhando. Então, isso é um recado que eu queria passar bem interessante. E independe se é metaverso, se vai ser NFTs, etc. e tal. Tudo isso vai estar conectado num grande ecossistema de inovação e eu quero fazer parte disso. Daniel, você quer fazer parte disso? Sim, com certeza. Acho que a gente tem que andar na toada que o mundo está. Acho que a gente tem uma experiência valiosa aqui de fazer o nosso programa semanal. Então a gente está discutindo, até a gente entrou hoje em temas mais culturais, mas o que nós temos aqui é um público essencialmente de donos de empresa, ou pessoas que tomam decisões nas empresas, e também funcionários hoje de uma empresa e naturalmente, eles têm que tentar entender a tendência que estamos, né? Por isso que nós somos o Trends Lab, mas entender para onde que está indo o mundo, para que a sua empresa consiga prosperar e a sua carreira individual consiga prosperar. E hoje a gente está discutindo esse fenômeno da Web 3.0, que em essência a lição de tudo que a gente falou aqui hoje, resumidamente, mudou muita coisa na forma como as empresas têm que agir na internet e o consumidor está agindo na internet. Se eu tenho um descasamento muito grande entre essas coisas, se eu não tenho uma preocupação muito clara em relação a isso, eu insisto, a empresa vai quebrar, o funcionário não vai se posicionar bem no mercado como ele gostaria. Tem que ficar muito atento a esses temas que a gente tem discutido aqui. Assim, olhando as principais empresas do mundo, não precisa ir muito longe, 30 anos atrás, não vou nem falar em 50, 60. Compara quem são as grandes do mundo em um determinado momento e compara quem são as grandes agora. A gente não tinha Google, a gente não tinha o Meta barra Facebook. Então, essas pessoas não existiam. Quem estava lá 30 anos atrás na Web 1.0?
era a AOL nos Estados Unidos, talvez o Yahoo surgindo, o Alta Vista era um mecanismo de busca e não o Google. Onde que essas empresas estão hoje? Onde que está a Blockbuster hoje? Então vamos sair do mundo da internet, pensar no mundo da cultura. Então, até os itens de consumo, qual era a marca, onde está a Telefunken, a televisão, hoje em dia? Já não é a mesma marca, muita coisa mudou. Então, por mais que eu me sinta seguro, hoje em dia, onde eu estou com a minha empresa, se eu não tenho esse olhar, e se eu não tenho esse olhar, eu tenho que buscar assessoria. Eu tenho que buscar alguém que me abra os olhos em relação a isso e fala o que, que eu preciso fazer para que a minha empresa não vá falir em 5, 10 anos. Assim, nós temos áreas tradicionais dentro da tática, como controle de riscos, controle de fraude, etc. Mas esse tema específico do risco externo do planeta mudando e que vai quebrar a minha empresa, dificilmente você tem isso dentro de casa. Então você tem que buscar o máximo de auxílio possível, porque essa onda está chegando e essa onda está chegando rápido. Tome cuidado para não quebrar. E lembrando também, então, que toda essa opinião aí do Daniel e da Gladys, além do Daniel e da Gladys, que estão à disposição aí para conversar, né, Daniel, Gladys, a gente tem muitos especialistas, os profissionais da tática estão sempre antenados em todas essas mudanças, seja da área de tecnologia ou das outras áreas, auditoria, mudanças tributárias que também estão sendo discutidas. Então, a gente convida aí, nosso site é aberto, a gente tem os contatos lá, LinkedIn, todos os profissionais estão ligados no LinkedIn diariamente, pode mandar mensagem, contactar, que a gente está aí para ajudar, né? Com E é certeza. isso, acho que hoje a gente se estendeu um pouquinho, né? Então acho que vamos encerrar, mas de novo, gente, deixe nos comentários se tiver algum tema aí que vocês querem que a gente aborde. Claro que o tempo é curto, a gente fala, né, muito superficialmente, mas acho que dá para dar uma luz aí para como as coisas em matéria de tecnologia e inovação estão caminhando no mercado. Isso Então, aí. a gente quer agradecer a participação de todos. Daniel, Gladys, muito obrigada. Eu aprendo muito com vocês aqui também. E vamos embora, né? A gente vai estar junto de novo. Eu acho que na próxima semana é feriado de carnaval. A gente vai estar por aqui ou vai pular e vai para a próxima? A gente vai só na outra semana. Vamos dar uma folga pro pessoal aí para a gente preparar também um melhor tema aí para o pessoal. Então, estaremos de Gente, volta muito aqui no dia obrigada. 28 de fevereiro, nesse mesmo horário. É isso aí. Pessoal, muito obrigada mais uma vez. Obrigada, pessoal, que participou aqui no chat, que nos acompanhou. Tenham todos uma excelente terça-feira, uma excelente semana e um ótimo carnaval para vocês. A tática fica por aqui. Até logo. Tchau, tchau. Bom dia a todos. Tchau, tchau.